Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos, muita alegria, muita paz, rezando com a palavra de Deus. É sempre uma satisfação de estarmos nos encontrando, através desses meios. E quando eu digo nós, e vocês sempre lembram, o Portela nas gravações, o Edilson na edição, e a gente chega até vocês também graças aos apoiadores, a quem a gente agradece muito, muito os apoiadores. Então, que bom estarmos juntos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro. 18 de setembro. Iniciemos com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho desta segunda-feira é de Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: "O oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga." Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: "Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz." Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: "Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste dia, ele tem detalhes que são encantadores. Nós poderíamos pensar assim, Jesus veio já designado para um povo. Ele veio já para atender aquele povo, aquela demanda, aqueles que esperavam a manifestação de Deus. No entanto, vejam que Jesus não se foca somente ao povo de Israel. Jesus olha também os que estão à margem e que, no fundo, também tinham fé, mas exerciam funções, e às vezes funções militares, como é o Evangelho de hoje. Veja só, esse funcionário do alto rei, da classe alta do rei, ele tinha um empregado que não estava bem. E ele, sabendo de Jesus e ouvindo Jesus, ele mandou um subalterno dele ao encontro de Jesus, dizendo: "Olha, nosso chefe, esse chefe lá, ele é uma pessoa boa, ele até construiu uma sinagoga, tal." Foi dizendo, mesmo sendo do rei, ele tinha um coração muito bom e ele tem um empregado que não está bem. E Jesus disse: "Eu vou lá, eu vou lá." E Jesus foi. No caminho ele se encontra com esse que pediu e ele disse: "Olha, Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Dize uma só palavra e basta. Com essa palavra vai ficar tudo bem." E Jesus ordenou que o empregado ficasse bom, sem ter chegado lá.
O que fez com que Jesus realizasse esse milagre? A fé daquele chefe, a fé daquele funcionário no alto escalão do rei. E Jesus se comove com a fé e ainda se volta para as pessoas que seguiam e diz, olha, em todo Israel eu não encontrei ninguém com tanta fé como este homem. E olha, ele não era do grupo que estava esperando a vinda do Filho de Deus ao mundo. Isto é, ele não era do grupo de Jesus, mas ele acreditou em Jesus. Ele teve fé. Aqui entra sempre um assunto que eu vejo que as pessoas acabam debatendo. E quem não for cristão vai se salvar? A salvação não depende disso ou daquilo. A salvação depende da fé que a pessoa professa. Às vezes tu pode ser até de uma outra religião, mas se a tua fé for firme, decidida para com Jesus, é certo que vai haver a salvação. Porque a fé também, depois, ela inspira a vida. A fé mostra como viver. Uma pessoa que tem fé, ela tem uma postura. Ela vive a espiritualidade, ela pratica o bem, ela exercita o perdão, ela ajuda o próximo e assim por diante, né? Então vejam, Jesus alcança a possibilidade da cura também para quem não era do grupo dele. Por quê? Porque ele veio para todos. Isso me faz lembrar, numa outra passagem, quando Jesus diz, um dia teremos um só rebanho e um só pastor. Isto é, ele vai ser o pastor de todos. E nós, o rebanho. Hoje a gente está dividido, os cristãos estão divididos em grupos, né? Mas um dia, um só rebanho e um só pastor. Vejam que esse diálogo de Jesus com esse oficial romano, esse diálogo, ele aparece depois na Santa Missa. Quando a gente reza Cordeiro de Deus e a gente diz, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma só palavra e serei salvo. Olha que bonito isso, tão profunda essa palavra de Deus, né, esse evangelho de hoje, que também esse evangelho está presente em todas as celebrações. Vivamos a fé, tenhamos profundamente fé, reconheçamos que Jesus é o Senhor e tudo aquilo que pedirmos vai acontecer no tempo certo, de acordo com a vontade de Deus. Agradecidos rezemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que a semana seja muito boa, que nós tenhamos um coração digno para receber Jesus a cada dia. Que o Senhor nos dê também a alegria de viver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.